Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje começa falando sobre as qualidades do sono e todos os benefícios que uma noite bem dormida trazem para a nossa saúde. A Flaviana teve sérios problemas com o sono. Por conta de um desvio entre as paredes da narina, ela não conseguia respirar bem. Foi quando foi ao médico, identificou o problema e fez uma cirurgia. Agora, a qualidade do sono dela já é bem melhor. Desde então, a minha qualidade de vida foi outra, assim, inúmeras. E a principal que eu assim, sempre relato, falo com as pessoas, meu sono é outro. Minha qualidade de sono é outra. É um sono mais profundo, sabe? É um sono restaurador. E antes da cirurgia, da identificação desse desvio de septo, meu sono não era tão bom quanto é hoje, com essa identificação. É um outro problema, né, que a gente trabalhou, que a gente está tendo outros resultados, assim, inúmeras outras coisas. Além da respiração, o cansaço, o esquecimento e até algumas doenças hormonais ou metabólicas são sintomas de que uma pessoa não está dormindo bem. Então, um dos sintomas mais comuns relacionados à privação de sono é o cansaço, a sonolência diurna, né? A dificuldade em fazer algumas atividades que antes ela fazia com facilidade. A médio e longo prazo vão se aparecendo algumas outras alterações que demandam certa atenção da gente, como, por exemplo, esquecimento. A pessoa começa a ter uma memória mais prejudicada, ela começa a poder ter predisposição a ganho de peso, algumas doenças metabólicas, hormonais e, a longo prazo, até mesmo doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteínas. Durante este momento, é possível repor energias e regular o metabolismo, fatores essenciais para manter o corpo e mente saudáveis. Mas acredite, roncar não é normal e dormir menos que 6 horas também não é o ideal. Então, se vocês me permitem, com licença, eu vou dormir. Mas como ter uma boa noite de sono? De acordo com o Dr. Guilherme, a preparação começa quando acordamos. Antes, eu acordava frequentemente à noite. Então, hoje eu associo, hoje eu sei, né, o que levava a acontecer isso. Então, era a apneia, né, apneia do sono. Como o meu nariz estava bem tampado, eu parava de respirar, assim, à noite eu acordava, eu despertava muitas vezes. E depois disso, agora o meu sono é outro. Há ainda alimentações mais leves, quantidade de água, cama confortável e outros. Fazer uma ingestão de água em quantidade durante todo o dia, mas à noite evitar uma ingestão de água muito grande para não ficar acordando durante o sono para ir no banheiro fazer xixi. A refeição mais leve, nunca refeições pesadas e também com um tempo de 2 a 3 horas até o horário inicial do sono. Tá com a cama arrumada, um quarto limpo, um colchão confortável, travesseiro, isso daí também são fatores fundamentais, assim como também a temperatura do ambiente, que em torno de 21, 22 graus é o mais adequado para uma boa noite de sono. Faz bem e é gostoso, né? Confira agora os outros destaques do programa dessa quinta-feira, dia 29 de setembro. Motoristas de caminhão e taxistas têm até o dia 10 de outubro para pedir seus auxílios. O Ministério da Saúde lança a campanha nacional de doação de órgãos e tecidos. São Paulo anuncia a inclusão de idosos no CAD único e acesso gratuito a ônibus municipais. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Que bom que você está com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, que está só começando nesta quinta-feira, não é verdade? Então seja muito bem-vindo. Estava acompanhando aí a nossa programação da manhã aqui na IPP-TV ao vivo começou cedo, né? A gente teve o nosso Café Prós e Missões, já tivemos o nosso Vida Devocional, tudo mais com a Tainá Félix, enfim, muita coisa boa preparada para você aqui nas manhãs da nossa IPP-TV. Seja muito bem-vindo, você está chegando agora na nossa live, bom ter você conosco aqui também.
Muito bom também contar com a sua audiência. Você que está nos ouvindo pelas rádios parceiras, você que está pela rádio Rumo ao Sertão de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo. Bom demais contar com a sua audiência, com a sua companhia nesta quinta-feira ainda fria e chuvosa aqui em São Paulo. Você também que está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros, seja muito bem-vindo. E a gente lembra sempre, né? Se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, entre agora na sua loja de aplicativos Android ou iOS, baixe o aplicativo da Rádio Pinheiros, é gratuito, você vai ter música cristã de qualidade, vai ter momentos devocionais e, claro, a programação ao vivo da nossa IPP-TV. A gente segue de notícia. Motoristas de carga autônomos e motoristas de táxi têm até o próximo dia 10 de outubro para pedir os auxílios caminhoneiro e taxista. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, só no último sábado foram pagos 341 mil benefícios a transportadores autônomos de carga e mais 297 mil benefícios para taxistas. O total foi de mais de R$ 1 bilhão. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros está promovendo até amanhã a conferência online de saúde mental aqui pela nossa IPP-TV. O objetivo é alertar sobre os transtornos psicológicos, prevenção e tratamento. Confira um trecho da reportagem que você vai ver na edição de hoje do nosso Notícias do Bem. O evento foi transmitido pela IPP-TV e marca o encerramento das ações do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O psiquiatra Marcionilo Laranjeiras foi o convidado da primeira noite. A gente vê que a questão da desesperança é uma questão bem prevalente no ser humano. O médico explicou que os transtornos mentais, como alimentar, depressivo, ansiedade e outros, começam cedo e causam prejuízos sérios a curtos, médios e longos prazos. Um dos pontos tratados aqui na conferência foi a importância da igreja abordar a saúde mental abertamente com os membros e não separar a ciência do tratamento. Outra questão apresentada foi a forma de cuidar da saúde mental, que vai desde vida saudável sem substâncias ilícitas, prática de esporte, descanso, alimentação e vida social e espiritual. O psiquiatra aproveitou o ensejo para apresentar o livro que escreveu junto com o reverendo Arival Dias Casimiro, Saúde Mental e Espiritualidade, que está sendo lançado pela editora Ezion. Tudo bem, daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem. A gente vai falar mais a respeito da conferência, vamos falar mais também a respeito do lançamento deste livro. E o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de doação de órgãos e tecidos. O repórter Matheus Santos está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem mais uma vez e vai trazer todas as informações. Seja bem-vindo, Matheus. Tá acordado aí, Matheus? Acordou, dormiu bem? Como é que tá? Dormi bem sim, querido. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Desculpa, vamos lá. O tema da campanha é amor para superar, amor para recomeçar e tem objetivos de estimular essa discussão nas famílias. A lei brasileira determina que a família deve autorizar a doação de órgãos e por isso é importante que a vontade do doador seja conhecida pelos parentes. No ano passado, o foco era estimular a conversa com a família para, através do diálogo, conscientizar o aumento de número de doações e incentivar esse gesto. Agora, o Ministério mira na importância do conhecimento dos familiares sobre a vontade do indivíduo em doar órgãos e também sensibilizar os familiares para autorizarem a doação e deles a palavra final. Então, a campanha vai ser veiculada em TV, rádio, mídia e também nas redes sociais. Atualmente, 59 mil pessoas estão na fila esperando por um órgão. Esse dado contabiliza também as pessoas que esperam por uma córnea. Só em 2022, em média, mais de 45% das famílias não concordaram com a doação. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplantes, que é garantido a toda a população por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 2021, foram feitos cerca de 23 mil procedimentos desse total e cerca de 4.800 foram transplantes de rim, 2.000 de fígado, 334 de coração e 84 de pulmão. O país tem 633 hospitais de transplantes autorizados. Querido, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. Vamos nos manter acordados aí então, né? Aí de noite a gente dorme. Amanhã tem mais informações ao vivo com o Matheus aqui. Até amanhã, Matheus.
Até amanhã. Aprendemos sobre a boa noite de sono, né, do Matheus, é importante mesmo. E olha só, quando o assunto é acessibilidade urbana, a palavra inclusão está diretamente ligada. O principal conceito é dar qualidade à circulação nas cidades e garantir melhores condições de mobilidade e liberdade para toda a população. Cidades devem possibilitar de forma segura e autônoma o acesso às vias urbanas de acordo com as dificuldades de cada um. Para isso, é claro, existem normas e legislações que garantem direitos, principalmente para as pessoas com deficiência e as pessoas que têm mobilidade reduzida. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse assunto é a arquiteta Silvana Cambiaghi. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem, faça seu comentário pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar não só sobre esse tema, mas para falar também a respeito do tema que você quiser tratar com a gente. O espaço é livre para você, deixa aí a sua sugestão de pauta, seu bom dia, seu boa tarde. Diga de onde você está falando, como é que está o tempo aí na sua região. Aqui em São Paulo, como eu já disse, tá meio friozinho, um dia meio chuvoso, ainda meio enfarruscado. Conta pra gente como é que tá o tempo na sua região, daqui a pouco a gente tem previsão do tempo para todo o Brasil também. Enfim, use esse espaço, ele é todo seu, a gente conta com a sua participação. E olha só, um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, o arroz, é a base de alimentação de muita gente, também o ingrediente favorito para muitas receitas, não é verdade? Se você não abre mão de comer arroz no dia a dia, deve saber já que existem diferentes tipos disponíveis para o consumo. Mas quais as vantagens e desvantagens desse alimento tão popular? Quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a nutricionista Eneida Gomes. Eneida, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Bom revê-la, fazia tempo que a gente não se encontrava aqui no Notícias. É verdade, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês novamente, falando desse alimento, né? Tão coringa e tão presente na mesa dos brasileiros. Olha, para te falar a verdade, eu sou muito suspeito para falar de arroz, porque eu sou consumidor ávido de arroz, mas isso também já teve uma continha que chegou para mim, que é a continha do carboidrato demais e tal, né? A diabetes já está chegando aqui, enfim. O arroz é gostoso, eu gosto muito pessoalmente, né? Faz parte do nosso dia a dia. Acho que na mesa de todos os brasileiros, ou de quase todos os brasileiros, é arroz com feijão. Eu queria começar falando, obviamente, das vantagens do consumo desse alimento, né? Por que o arroz é tão importante e quais as vantagens dele para a nossa alimentação, Eneida? Depois a gente fala dos problemas. Perfeito. O arroz branco, que é o arroz polido, ele é um alimento energético. A função dele, ele é um carboidrato, e o carboidrato é um alimento que vai trazer energia para o nosso corpo. Então, isso é muito importante, porque sem energia a gente não consegue fazer nada. Então, nós precisamos de energia para viver, para trabalhar, para pensar, para caminhar, para correr, para nos exercitarmos. Então, o arroz, ele não é um vilão, ele é um bom alimento. Então, acho que a gente tem que começar esse bate-papo, essa conversa, desmistificando, né? Porque muitas pessoas acabam amaldiçoando, né? O arroz, né? O arroz é ruim, é vilão. Mas, antes de mais nada, o arroz ele é um bom alimento e é um cereal que ele traz o benefício da energia para o nosso organismo. Vamos dizer assim, como o principal arroz consumido, ou o principal tipo de arroz consumido no Brasil, pelo menos. Mas a gente tem vários tipos de arroz, né? Tem arroz negro, tem arroz vermelho, tem outras variedades, tem arroz parboilizado, integral, enfim. Dá uma geral pra gente. Quais as diferenças principais entre eles? Então, o arroz, ele tem vários tipos de arroz, né? Ele acabou vindo aí mais do sudeste do Oriente, né? Na China. Então, nós temos alguns tipos. O mais presente é o arroz branco, que ele é um arroz polido. Ele é um arroz que ele passou por um refinamento. Então, ele foi lixadinho ali, né? Então, a gente perdeu ali a casca, a gente perdeu grande parte dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais, vitaminas do complexo B. Então, ali ficou praticamente a energia, porque ele passou por esse processo de refinamento. Então, essa é a grande desvantagem, porque ele não tem muitos nutrientes, mas ele tem a energia, ele tem o carboidrato. O arroz integral é um arroz que ele foi preservado, né? Ele não passou aí por esse refinamento, né? Então, ele ficou ali com removeu um pouquinho da casca, mas ele ficou aí com os nutrientes. Então, ele tem ali vitaminas, tem minerais, vitaminas do complexo B. Então, ele é arroz mais interessante.
tem o arroz 7 grãos, que é um arroz que ele é uma combinação do arroz com outros alimentos também. Então, nós temos aí a aveia, nós temos a cevada, tem, dependendo do tipo, tem um ou outro, tem quinoa, né? Trigo. Então, a gente vai ter que sempre olhar, quando a gente for comprar esse arroz 7 grãos, se uma pessoa tem alguma intolerância a glúten, por exemplo, que poderia ter um pouquinho de glúten aí, né? Porque o arroz ele não tem glúten, mas esse é um que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas ele é muito legal porque ele tem bastante fibras. Então, pensando, né, em controle de glicemia, pensando em emagrecimento, então ele é bem bacana. O arroz, que é arroz negro, é uma variedade, né, que há 4.000 anos atrás a gente foi descoberto lá na China esse arroz, e a gente sabe que no Oriente o carro-chefe realmente é o arroz, né? É uma planta que foi originária lá. Então, esses tipos todos a gente acabou tendo, olha lá, o arroz, apareceu o arroz, o negro. E o que acontece? Esse arroz negro é um pouquinho mais caro, né? Mas agora a gente acaba encontrando com mais facilidade em zona cerealista, casas de produtos naturais. Então, assim, e ele tem bastante composto fenólico, né? Que isso é o quê? São antioxidantes. Então, ele é um arroz bem interessante, é bem, assim, mais saudável. Mas ele não é muito comum, né, na alimentação do brasileiro. Então, eu sempre encorajo para a gente experimentar, né, e a gente ir um pouquinho, outro, e ir experimentando. Nós temos o arroz vermelho também, que também é rico em nutrientes, também antioxidantes, também que é uma outra variedade do arroz. E nós temos o arroz parboilizado, que ele passou por um processo aí de aquecimento, e nesse aquecimento ele ficou com uma parte nutritiva dele preservada. Então, ele é bem interessante para quem, por exemplo, não quer ficar com arroz integral, quer ficar com arroz branco, então, de repente, é uma opção para essa pessoa que não gosta do arroz integral, 7 grãos, as outras variedades. Ele é mais nutritivo que o arroz polido, que é o arroz branco normal, né? Deixa eu ver se eu estou lembrando de mais algum. Tem o arroz, o basmati também, que é um arroz que ele é mais ali da região da Índia. É uma mistura que ele foi parcialmente refinado. Então, ele tem mais nutrientes comparados aí com o arroz branco, né? Então, ele não passou por esse refinamento, que é um arroz interessante também. Eu acho que é praticamente esse. Tem um outro arroz que é o arroz selvagem, que na verdade ele não é um arroz, ele é mais uma gramínea, que a gente é utilizado aí como arroz, né? Mas ele tem mais um gostinho de nozes. Então, temos vários tipos aí de arroz para a gente explorar. É verdade. Lembrando, tem um arroz usado para fazer risoto, né? O canaroli também, que é uma outra variedade, né? Enfim, você vê que eu gosto de arroz. Esse arroz, ele tem um pouquinho mais de carboidrato, né? Esse, o arbóreo, né? Ele tem um pouquinho mais de carboidrato, tanto é que é por isso que faz aquela cremosidade, né? Que a gente faz um creme dele. Tão bom. Gosta desse arroz? Eu gosto de todos. Esse aqui é o problema. Agora, então, se a gente tivesse que escolher uma dessas variedades, qual seria a variedade mais saudável? É realmente o integral ou isso é mito? Então, depende, porque assim, eu gosto mais, por exemplo, na minha casa, que o pessoal mais gosta é os 7 grãos, né? O integral também, só que o integral, quando a gente cozinha, a gente tem que pensar na questão, quando a gente pensa num alimento, não é só o que ele oferece de nutrientes, tem que pensar também no prazer de comer. Porque assim, se a gente for pensar no que aliás, é um conceito que eu vou passar para vocês aqui agora. Quando a gente pensa no alimento, a gente não tem que pensar só no que ele é gostoso, né? O arroz, se for pensar, o que é mais gostoso? A pessoa vai falar, arroz branco, gosto mais do arroz branco do que arroz integral. Mas é importante a gente pensar no que é prazeroso a gente comer e junto à parte nutricional também. Porque a função principal de um alimento é nutrir o nosso organismo. Então, a gente tem que sempre pensar em nutrição. Então, se a gente for pensar, qual que seria o melhor arroz? O melhor arroz seria aquele arroz que a gente consegue comer de uma maneira saudável, né, equilibrada, numa boa composição dentro do meu cardápio, no meu prato, combinando bem os alimentos, e eu consiga sustentar, porque não adianta nada eu falar assim, o melhor arroz é arroz negro, né? Sendo que a pessoa vai achar que é mais caro, é difícil de encontrar,
Tem muito composto bioativo, né? Muito bom para os compostos fenólicos, bom para anti-aging, né? Prevenir o envelhecimento precoce. Mas assim, o que adianta se vai ser difícil a gente consumir esse arroz? Então, eu sou uma nutri que eu gosto muito de facilitar o processo. Então, se às vezes assim a pessoa só tem o arroz branco, acha outro arroz, o arroz integral caro, o arroz 7 grãos caro, o arroz negro muito mais ainda, a gente pode pegar esse arroz branco, por exemplo, e colocar na nossa mesa e fazer a melhor combinação dos alimentos para que ele tenha o melhor perfil. Essa que é a ideia. Por exemplo, uma pessoa que na casa dela eles só querem comer arroz branco, ou por conta de custo mesmo, não tem outra opção, tem que ser o branco mesmo. A gente pode pegar o arroz branco da nossa mesa, né, agradecer por aquele cereal e dar uma repaginada, por exemplo, colocar mais cebola, colocar mais alho. A gente pode, por exemplo, colocar um legume cortadinho, uma couve-flor picadinha, um brócolis picadinho, uma vagem, uma cenoura ralada, uma abobrinha ralada. E além desses legumes, a gente pode colocar, por exemplo, um cereal, aveia, que é um cereal que é bom, que ele não é tão caro, né? A gente pode, quando esse arroz estiver quase cozidinho assim, a gente pode salpicar um farelo de aveia, uma aveia flocos finos. E daí esse arroz branco ele vai cozinhar, vai ficar cozidinho. E eu estou enriquecendo ele de fibras. Então ele vai virar um arroz integral. Eu estou colocando mais fibra. Porque se o arroz ele passou por um processo de refinamento, onde essa fibra ela foi removida, eu estou acrescentando fibra. Então eu estou deixando este arroz mais integral. Então, ou salpicar, por exemplo, uma semente de gergelim em cima desse arroz, uma semente de gergelim que é branquinha, né? Ou se já é uma pessoa que, ter um pouquinho mais de cor, né? De sabor diferente, colocar uma semente de gergelim, por exemplo. Eu faço isso na minha casa com frequência. Tem dias que eu não vou conseguir, por exemplo, cozinhar um arroz 7 grãos, que eu estou com um pouquinho mais de pressa, às vezes eu tenho que fazer o almoço mais rápido. Então, eu faço um arroz branco em casa e eu coloco essas estratégias. Então, eu enriqueço ele de nutrientes, né? Então, por isso que eu sempre falo, a gente precisa ter conhecimento para a gente fazer as melhores escolhas no nosso dia a dia, pensando em saúde. Quando a gente pensa nos problemas que o consumo do arroz pode trazer, nas desvantagens, a gente tem que associar isso com a quantidade. O problema não é o consumo do arroz, o problema é a quantidade de arroz que a gente eventualmente consome. Exatamente. Sabe o que acontece? Normalmente, o que eu percebo, vamos pensar num prato. Agora a gente está na hora do almoço, eu até vou pedir para quem estiver nos acompanhando escrever o que está comendo, o que está pensando em fazer para o almoço. Escreve aqui nos comentários e vocês falam aí para mim o que as pessoas estão colocando, né? Porque o problema maior é a composição do prato, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente fica assim, falando que arroz é o problema. Mas se a gente coloca no nosso prato arroz, batata, daí coloca uma farinha em cima do feijão, uma farinha em cima do feijão, daí é um excesso de carboidrato. Então, o problema não é o arroz, o problema é a falta de conhecimento que as pessoas têm de colocar muito carboidrato, às vezes, no prato, e daí fica ruim, né? O resultado final não vai dar certo, porque daí, no final dessa refeição, eu vou ter uma alta carga de carboidratos. E daí, o que vai acontecer? Vai ter muito carboidrato no nosso organismo, pedindo para o pâncreas secretar um hormônio que chama insulina, e daí vai começar toda aquela questão de resistência à insulina, de pré-diabetes, de diabetes. Então, quando tudo começa na escolha do nosso prato, né? Desde da compra, elaboração de um cardápio, fazer o nosso prato. Então, o que vai fazer a diferença nos nossos exames bioquímicos é o nosso dia a dia. Não é a dieta, não é o regime. É o que a gente coloca todos os dias no nosso prato. É ter o conhecimento para a gente fazer uma boa composição nesse prato. E assim a gente vai mantendo os nossos exames bonitinhos e não vai tendo complicação, tá? Porque assim, as pessoas falam assim, o que eu tô comendo aqui não faz muita diferença. Mas assim, é de maneira sutil que os exames vão mudando, né? Vão alterando.
Então, vai aumentando uma glicemia, daí você vai no médico, tá 98, tá 99, tá tudo bem. Não deu 100 ainda, né? Mas eu, como sou uma nutricionista muito focada na prevenção de doenças, no combate à obesidade, eu sempre fico de olho se esse exame ele não está começando já a alterar logo no... Começar a aparecer essa diferença, já tem que agir e mudar comportamento alimentar e essas escolhas alimentares. Com certeza. Na verdade, o problema é que o carboidrato vira açúcar, não é isso, Eneida? Quando vai para o organismo. E aí, por exemplo, enfim, algumas pessoas têm hábito de comer, por exemplo, macarronada com arroz, ou lasanha com arroz. Aí realmente, e batata, né? Lasanha, arroz e batata frita, que tal? Tem alguém que escreveu isso agora? Não, eu tô dizendo porque eu fazia isso. Não, eu só queria saber se tem alguém para já falar com essa pessoa. Não, de pode maneira falar. pontual. Não, eu já mudei. Ótimo, então vou falar. Exatamente, daí qual que é o problema? A gente vai culpar o arroz. Coitado do arroz, né? Então, o ideal, a gente tem que assim, você vai pegar a batata, você vai pegar uma massa, a massa, vai pegar o arroz e o arroz. Agora, uma dica bacana que eu queria passar para vocês que estão me ouvindo, é que quando a gente come o arroz separado, a gente vai aumentar muito essa carga glicêmica fica elevada, né? E vai aumentar muito essa glicemia, o açúcar pós-prandial. Quando a gente coloca, por exemplo, o feijão, a gente valoriza o arroz com o feijão, o resultado vai ser muito melhor. Por quê? O feijão, ele tem mais fibras. Ele tem uma fibra, né, que é a beta-glucana, ele tem, assim, mais proteínas. Então, essa dupla arroz com feijão, ela é maravilhosa. A gente vai conseguir, assim, ter uma melhor composição nutricional, uma melhor composição desses aminoácidos, né, que fazem parte da proteína. Os aminoácidos que tem no arroz e do feijão juntos, eles são combinados de uma maneira que fica uma melhor proteína, né, uma melhor composição de proteína. Então, uma melhora nutricional quando a gente junta. Então, essa carga, né, glicêmica alta aí do arroz, ela é reduzida. E também, como é que a gente reduz essa carga? Colocando mais nutrientes. Então, colocando uma bela de uma salada, colocando legumes. Agora, se a gente só come lá, tô com pressa, então come um bife com arroz, não vai dar muito certo. Então, tudo é o dia a dia. Então, a forma como que a gente vai comer esse arroz, a composição, os ingredientes, não é? Por exemplo, a gente pode temperar esse arroz com salsinha picadinha, com cebolinha picadinha, colocar um orégano fresco ou um orégano desidratado. Assim eu estou enriquecendo esse arroz também de nutrientes. Eu posso, por exemplo, colocar umas folhinhas de louro, que também vai enriquecer também de compostos fenólicos, de parte nutricional. Então, essas estratégias que são importantes a gente ter conhecimento, antes de a gente ficar, né, só falando que o arroz é o culpado. A gente precisa mudar o nosso comportamento. É isso que a gente precisa fazer. Preciosas da Eneida pra gente. Eu queria que você deixasse seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, seu Instagram, te acompanhar nas redes sociais. Eu sei que as suas redes sociais trazem muitas dicas bacanas. Deixa os contatos pra gente, Eneida. Perfeito. Quem quiser me acompanhar, estou como DRA Eneida Ramos no meu Instagram, mas eu também estou aqui no YouTube, vou começar a fazer mais conteúdo, vocês podem me seguir aqui no YouTube também, lá no Instagram, onde eu apareço um pouquinho mais, falo um pouquinho mais. Também tem o meu Facebook, minha página do Facebook, vocês podem me seguir lá. Agora eu também estou no TikTok, né, mas eu não tenho muito conteúdo lá ainda, e também no LinkedIn. Então a gente tem que estar levando esse conhecimento para mais mulheres, e o meu foco é emagrecimento feminino. Então, se você é mulher, quer emagrecer, lá no meu Instagram, lá na bio, tem um link que você pode entrar no meu curso de emagrecimento feminino e lá você vai ter muito mais informação. Aqui é só um pouquinho, lá tem todo um curso e eu vou poder te acompanhar de perto. Vai ser uma alegria te guiar nessa jornada, se você escolher estar pertinho de mim. Muito bom. Eneida, obrigado pela sua participação com a gente, pela sua disponibilidade, né, pela sua disposição em atender sempre a gente aqui no Notícias do Bem, conversar conosco e trazer dicas tão importantes. Até a próxima, então.
Até mais. E para quem ficou com alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Pode fazer a perguntinha lá que eu vou ter o prazer de responder, tá bom? Bacana, obrigado, Eneida. Até Até a mais, tudo de próxima. bom. Até. Tchau, tchau. Aí a nutricionista Eneida Ramos participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre arroz, né? Arroz todo dia, com certeza, no nosso prato. Mas agora é hora de mais uma dica da nossa editora Ezion. Dessa vez a gente vai conhecer todas as opções de Bíblias de capa dura, que são o lançamento da nossa editora aqui. Confira. Conheça as Bíblias Ezion em capa dura. São 5 modelos para você escolher para o seu uso pessoal ou presentear. Traduzidas na linguagem Almeida, revista e atualizada, estas Bíblias fazem parte de uma edição limitada da parceria entre a Ezion e a Sociedade Bíblica do Brasil. Para adquirir, acesse o site editoraezion.com.br. Faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Bacana, né? Para o seu uso pessoal, para você dar de presente, enfim, mais uma opção aí da nossa editora Ezion. Entre no site www.editorezion.com.br, está na tela para você, www.editorezion.com.br. Tem lançamentos, tem pré-lançamentos, tem combos, tem material infantil, tem material de papelaria, tem obras clássicas, enfim. Tem um catálogo muito bacana na Editora Ezion. É só você acessar editorezion.com.br. Lembrando que sempre que você compra na Ezion, você está ajudando diretamente a obra missionária. Afinal de contas, todo o lucro da Ezion vai para os muitos projetos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então não perca a oportunidade de ter acesso à literatura cristã de qualidade e, ao mesmo tempo, participar de todo o trabalho missionário que a gente desenvolve aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. editorezion.com.br. Hora da previsão do tempo. Raquel dos Santos já está com a gente aqui. Estamos combinando, né? Estamos na paleta de cores de vinho aqui. Olha só, ela está de azul. Azul, vinho. Estamos na combinação aqui hoje. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, querido? Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Seguimos com o tempo enfarruscado, sem previsão de melhora aí nos próximos dias. Frente fria atuando. Vamos lá, então, para a previsão de Sudeste e Sul. Frente fria atuando pelo menos aqui na nossa região, né? Lá para cima não tá, não. Depois a gente vai falar das outras regiões do país. Mas Sudeste e Sul, então, promete continuar frio. Sim. Vamos lá ver, então, as informações. A frente fria continua avançando e causa chuva em várias áreas na região sudeste nesta sexta-feira. Vai ter dia com muita nebulosidade e possibilidade de chuva volumosa e persistente. Já no sul, as pancadas diminuem, mas não cessam. Pode ter chuva isolada em algumas regiões e as temperaturas seguem mais baixas por lá. Aqui em São Paulo chove durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 13 e 19 graus. Já em Juiz de Fora, Minas Gerais, vai ter dia nublado e chove a qualquer momento. Mínima de 15 e máxima de 19 graus. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, chove durante o dia e a noite. Mínima de 15 e máxima de 20 graus. Muito bom. E quem é que está com a gente? Já tem pessoas conosco aí, acompanhando sim, nossas notícias? Vamos lá? Reverendo Marco Severo, conectado Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço, reverendo. Obrigado pela audiência de sempre. A Clara Sueli também está dando boa tarde pra gente, lá de Juiz de Fora. Clara. E ela está contando que ela está chovendo e fazendo frio. Tá mais ou menos como aqui, né? Parecido. Aqui também tá chovendo e tá fazendo frio. Não para de chover, viu? Tem 2 dias e meio que não para de chover. E a Márcia também está dando boa tarde pra gente. E ela está dizendo que lá em Florianópolis está sol, fazendo 20 graus. E ela está deixando um abraço pra gente. Boa, abraço. Obrigado pela sua audiência, pela participação. A Rosemary também está dando boa tarde, querida Nutri. Acompanhou aí a nossa entrevista. A entrevista com a nossa Eneida Ramos. Aí. Daqui a pouco você volta, então, com Centro-Oeste, Norte e Nordeste e mais participações, né? Ainda dá tempo de você interagir com a gente, contar de onde que você está falando. Como é que tá o tempo aí? Eu volto já já. Pois é, daqui a pouco a Raquel tá de volta com as interações e daqui a pouco a Raquel tá de volta, então, com mais previsão do tempo pelo Brasil. Até já. Até já. A Raquel volta daqui a pouquinho, porque agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho, com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele mostra pra gente a importância da proteína animal para nossa sobrevivência. Eu estou aqui em Burkina Faso, cujo nome significa o país de homens honestos. E quando a gente fala de honestidade, eu me lembro da honestidade que nós precisamos ter nessas campanhas que hoje a gente assiste por todo o mundo contra o consumo de carne. Aqui em Burkina Faso, a Universidade de Copenhague, junto com os Médicos Sem Fronteiras,
eles fizeram uma pesquisa muito interessante, estudando 1.600 crianças com moderado a alto grau de desnutrição. E eles descobriram algo que às vezes a gente tem negligenciado, que é a deficiência da vitamina 12. A gente se preocupa com tantos outros nutrientes e se esquecemos da vitamina 12. E como o nosso corpo, por conta própria, ele não produz a vitamina 12, então você pode suprir essa deficiência ou por ingestão de alimentos ou por suprimentos proteicos. E aqui no caso de Burkina Faso, é difícil você distribuir comprimidos para toda essa população e para o interior onde eu estou aqui, por exemplo. A conclusão do estudo da Universidade de Copenhague é o seguinte, que eles estimularem toda a família, as mulheres e as suas crianças a terem galinhas ou terem cabras, porque elas vão ser uma fonte importante de suprimento de alimento de qualidade e principalmente da vitamina B12. Então é extremamente importante o consumo de carne para essas pessoas. Assim, me espanta essa elite do mundo ocidental pregando contra o consumo de carne, porque para essas pessoas eles não têm outra opção. Um frango, uma galinha, uma cabra é extremamente importante. Por isso, esse extremismo do veganismo e impondo isso a todas essas pessoas causa um problema muito sério e principalmente em regiões aqui como do interior de Burkina Faso, porque aqui a proteína animal, 1 quilo de carne como o de cabra, é extremamente importante para a sobrevivência. Reflexão, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Fique de olho nos detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Bacana, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas e consulte agora, faça um orçamento, peça o seu orçamento agora mesmo. Acesse aí www.fingermorumbi.com.br. Tem Instagram para você também, @fingermorumbi, para você conhecer os espaços, para você conhecer as propostas. O WhatsApp é o 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. Não perca tempo, faça agora o seu orçamento. A gente vai para o intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco Notícias do Bem vai estar de volta e a gente vai mostrar para você que a IPP promove até amanhã a conferência online de saúde mental. O objetivo é alertar sobre os transtornos psicológicos, prevenção e tratamento. E a gente vai falar ainda sobre acessibilidade urbana. Cidades devem possibilitar de forma segura e autônoma o acesso às vias de acordo com as dificuldades de cada um. Para isso, é claro, existem normas e legislações que garantem direitos, principalmente para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Essas normas nem sempre são seguidas, infelizmente. Quem vai participar do Notícias do Bem para conversar com a gente sobre esse tema é a arquiteta Silvana Cambiaghi. Você pode interagir com a gente. Fique à vontade, deixe o seu recado aí no chat do nosso canal, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário, interaja conosco, diga de onde você está falando, deixe o seu boa tarde, fale da previsão do tempo. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta com a gente aqui também. Tem muito mais para você no Notícias do Bem, nós voltamos já já.
É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda a nova temporada do Fé e Ciência. Convidados muito especiais mostram como a ciência pode comprovar e contribuir com a nossa fé. E você pode rever as primeiras temporadas de segunda a sexta, à 1h da tarde, quartas às 8h30 da manhã, sábados ao 12h30 e aos domingos às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta às 8 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para os nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, às 7 horas, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Horário alternativo de segunda a sexta, às 5h30 da tarde. Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O PH é um ministério de homens, ok? E o foco é a aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana do homem. Em poucas palavras, assim, o PH é ao mesmo tempo vitamina, é remédio e é tratamento. Pode ser dificuldade conjugal, dificuldade com a família, né? Problemas no trabalho, no emprego ou desemprego. Uma das atividades que nós desenvolvemos na UPH são palestras mensais com assuntos de interesse do homem. Então está ligado a finanças, saúde, bem-estar, atividade física, economia, tendências de mercado, área profissional, problemas conjugais. Como é que você lida com essa situação? E a questão não é só problema, não. O PH é alegria. O PH tem muita atividade social. Tudo que o homem gosta, churrasco, futebol, vôlei. A programação do PH não é um culto, mas é uma forma de aplicarmos a palavra de Deus e, através do nosso testemunho, do nosso viver, cultuarmos a Deus, dando um bom testemunho aí fora. Esse é o intuito da UPH. Toda terça às 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horário alternativo, às terças, 8h30 da manhã e aos domingos, às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem ao vivo pela IPP-TV, a sua TV missionária. Que bom que você continua com a gente aqui, viu?
você é nosso convidado todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h45 da manhã, ao vivo, com horário alternativo às 18h45. Lembrando que hoje a gente não vai ter horário alternativo mais uma vez, a exemplo do que aconteceu ontem, porque nós estamos tendo a nossa conferência online. A gente convida você para acompanhar o segundo dia dessa conferência. A conferência começou ontem, né? Vai prosseguir hoje e termina amanhã. Conferência Saúde Mental e Fé, dias 28, 29 e 30 de setembro. Portanto, hoje e amanhã ainda tem conferência ao vivo aqui pela IPP-TV a partir das 19 horas. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ver uma reportagem mostrando como foi o primeiro dia da conferência. Se você não acompanhou, não deixe de acompanhar hoje, tá bom? A partir das 19 horas ao vivo, não precisa fazer inscrição, é só você ficar ligado aqui na IPP-TV e acompanhar. E essa conferência acontece nesse finzinho, né, de Setembro Amarelo, e acontece também antecedendo o lançamento desse livro aqui, Saúde Mental e Espiritualidade, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro e pelo psiquiatra Dr. Márcio Nilo Laranjeiras. É uma obra muito importante, é uma obra que você precisa conhecer, ela já está em pré-venda na editora Ezion, e a gente tem um vídeo muito especial para mostrar para você a respeito desse livro aqui. Saúde mental e espiritualidade. Nós precisamos falar sobre esse tema. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental sente-se angustiado, desesperado e incapacitado. Além disso, nunca sofre sozinho, pois essas condições comprometem todas as áreas da vida, tocando em familiares, amigos e colegas. Mesmo numa época de tanto acesso à informação, ainda há pouco conhecimento sobre o assunto. E esse é o primeiro passo para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar pessoas com essas necessidades. Produzido com todo o rigor proveniente da base científica e com a incontestável e relevante perspectiva da fé, Saúde Mental e Espiritualidade pretende trazer informações de qualidade com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida na área da saúde mental. Acesse o site editorezion.com.br e adquira o seu. Bacana, né? Já está em pré-venda. Então você pode entrar agora no site da Editora Ezion, já adquira o seu livro. O lançamento oficial vai ser neste domingo, depois do culto das 11 da manhã, tá bom? Então a gente vai ter uma manhã de autógrafos aqui com o reverendo Arival Dias Casimiro. Se você quiser comprar o seu livro e ter o seu autógrafo, é só você vir no culto das 11 aqui, no culto da manhã, aqui no período da manhã na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Saúde Mental e Espiritualidade é o novo lançamento da nossa Editora Ezion. E a gente segue de notícia. A prévia da inflação de setembro registra novo recuo de 0,37%. Esta é a segunda queda seguida no índice de preços ao consumidor amplo 15, depois de cair 0,73% em agosto. A maior influência no resultado foi do preço dos combustíveis, com destaque em especial para a queda no custo da gasolina. O IPCA 15 acumulado trimestralmente teve queda de 0,97%. Nos últimos 12 meses, desacelerou de 7,96%, abaixo dos 9,60% registrados nos últimos 12 meses anteriores. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Todo mundo quer, né? Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você precisa remodelar o lugar onde você trabalha, onde você mora, onde você desenvolve coisas novas, não importa. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho aí da sua casa ou aqui no site, www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente segue com notícias aqui no nosso programa de hoje, quinta-feira. A Prefeitura de São Paulo anunciou que idosos entre 60 e 64 anos que possuem baixa renda e estão incluídos no CAD único vão ter gratuidade nos ônibus municipais novamente. A Júlia de Lima está com a gente ao vivo, vai trazer todas as informações a respeito desse assunto. Oi, Júlia, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Tá frio aí fora, hein, menina? Olá, Quirino, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham Notícias do Bem. Isso mesmo, a medida passa a valer em 1º de janeiro de 2023 e a proposta será enviada à Câmara Municipal. A proposta encaminhada deve sugerir mais de 100 milhões de reais de investimentos no benefício para essa parcela da população.
Atualmente, 150 mil pessoas na faixa contemplada estão com o cadastro ativo no CAD único e poderão utilizar os ônibus municipais gratuitamente. Nesse mês, o governo federal anunciou que irá destinar 160 milhões de reais à capital para ajudar no custo do transporte desses idosos. A prefeitura já enviou os dados solicitados para o recebimento do auxílio e agora aguarda a liberação do termo de adesão na plataforma Mais Brasil para assinatura e finalização do trâmite oficial. Volto com você, Quirino. Tá certo, Júlia, obrigado pelas informações. Amanhã a Júlia vai estar de volta aqui no Notícias do Bem, trazendo mais detalhes pra gente, trazendo mais informações. E quem está de volta agora ao Notícias do Bem é a Raquel dos Santos. Ela continua conosco para as informações da previsão do tempo Centro-Oeste, Norte e Nordeste, aonde o frio não chega. Mas é ou não é? A chuva tá chegando, viu? Mas chuva tudo bem, chuva com 38 graus não tem problema nenhum. O duro é chuva com 14, com 12. Hoje amanheceu hoje cedo eu fui olhar a temperatura aqui quando eu acordei, tava 12 graus, menino. É muito frio. Saudade de Belém, né? Saudade. Lá tava fazendo 32, 36. Tava gostoso. Vamos para as informações, então? Vamos lá. Sexta-feira e a circulação dos ventos e a alta umidade deixam um tempo instável na região centro-oeste. Tem previsão de chuva em várias áreas que intercalam com períodos de sol. Já no Nordeste, o sol predomina em grande parte da região e não tem expectativa para chuva. Em Anápolis, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. As temperaturas variam entre 20 e 33 graus. Já na região norte, Guaraí, no Tocantins, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva por lá também. Mínima de 22 e calorão de 38 graus. E em Paulo Afonso, na Bahia, vai ter sol com algumas nuvens e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Pois é, eu queria dizer que esse calorão de 38, você ainda tem que contar a sensação térmica. Então isso aí vai para 42, assim, 40, 42, fácil. E Paulo Afonso aqui foi tempo delivery entregue de ontem. Boa. Falando em tempo delivery, quem é que tá com a gente aí? A Adriana Rezende está dando boa tarde pra gente e ela tá contando que em São Vicente segue nublado com um friozinho, em tudo dá graças. Amém. E o Cícero Ricardo também deixou aqui a participação dele. Bacana, obrigado pela participação de todos vocês. Amanhã a gente está de volta, né, Raquel? Se Deus quiser. Com certeza. Se Deus quiser, estaremos de volta. Até amanhã. Até lá. E a gente continua falando a respeito da nossa conferência online de saúde mental que está sendo promovida aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O objetivo é alertar sobre os transtornos psicológicos, prevenção e tratamentos. Confira como foi o primeiro dia do evento transmitido pela nossa IPP-TV. O evento foi transmitido pela IPP-TV e marca o encerramento das ações do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O psiquiatra Marcionilo Laranjeiras foi o convidado da primeira noite. A gente vê que a questão da desesperança é uma questão bem prevalente no ser humano. O médico explicou que os transtornos mentais, como alimentar, depressivo, ansiedade e outros, começam cedo e causam prejuízos sérios a curtos, médios e longos prazos. É um assunto que é considerado um problema mundial, né? Uma boa parte dos pacientes que têm ideação suicida, que tem problemas e que tem um risco importante, não procura tratamento, né? E esses tratamentos salvam vidas de fato, né? No mínimo melhora a qualidade de vida, salva vidas e o paciente tem uma chance de viver novamente e tal. A igreja tem um papel fundamental. A gente já conhece, a gente sabe que só 30% dos pacientes que têm depressão, ansiedade ou outros transtornos mentais, eles procuram tratamento. Os outros 70% ficam sem tratamento, né, de forma geral, na população geral, mas eles costumam procurar frequentemente a própria família, um líder espiritual, né? E os mesmos pacientes que se tratam, eles procuram um atendimento espiritual, né? As igrejas têm um papel fundamental. Um dos pontos tratados aqui na conferência foi a importância da igreja abordar a saúde mental abertamente com os membros e não separar a ciência do tratamento. Isso
Faz muita diferença, né, doutor? Com certeza, com certeza. Olha, esse é um assunto, infelizmente, pouco falado nas igrejas, né? E como o doutor Marcioneiro nos explicou aqui, a fé tem um papel fundamental neste processo, né, de saúde mental. Então é muito importante que essa seja uma pauta debatida pela igreja, que as pessoas possam ter conhecimento e pensar a respeito de temas tão relevantes para a nossa sociedade. Outra questão apresentada foi a forma de cuidar da saúde mental, que vai desde vida saudável, sem substâncias ilícitas, prática de esporte, descanso, alimentação e vida social e espiritual. Existem diversos transtornos mentais que são crônicos, né? Então as pessoas têm... os transtornos mentais costumam acometer os indivíduos logo cedo, desde o jovem, o adolescente, ele já é muito frequente ele já iniciar um quadro de transtorno mental, e aquele quadro se cronifica durante a vida se ele não procura tratamento. O psiquiatra aproveitou o ensejo para apresentar o livro que escreveu junto com o reverendo Arival Dias Casimiro, Saúde Mental e Espiritualidade, que está sendo lançado pela editora Ezion. Bacana, hoje tem mais, hein? Não perca, a partir das 19 horas. E agora a gente tem mais um recado especial para você no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Para saber mais é muito fácil, é só você acessar o site www.contabilribeiro.com.br. Está na sua tela, www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Notícias do Bem vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta falando sobre acessibilidade urbana. Cidades precisam possibilitar de forma segura e autônoma o acesso às vias de acordo com as dificuldades de cada um. Tem normas, tem legislações que garantem esses direitos que nem sempre são seguidas. Aliás, em algumas cidades são muito pouco seguidas, né? Mas quem vai estar com a gente daqui a pouquinho é a arquiteta Silvana Cambiag. Dá tempo de você interagir com Notícias do Bem? Deixe a sua mensagem, faça seu comentário. A gente volta já já com mais informações para você aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Até já! Fique ligado nas manhãs da IPP-TV. Segundas e sextas, às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café, Prosa e Missões com as informações da JMP, devocionais e louvor. 9h30 é tempo de aprender mais da Palavra do Senhor com Vida Devocional. Às 10 horas, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais
para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. 11h30, os reverendos Hernandes Dias Lopes e Jeremias Pereira conversam sobre os assuntos do nosso dia a dia, à luz da Palavra de Deus, no Sala de Prosa. E às 11h45, nosso time de jornalistas traz para você o Notícias do Bem. Não perca as manhãs da IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o último bloco do nosso Notícias do Bem dessa quinta-feira. E quando o assunto é acessibilidade urbana, a palavra inclusão está diretamente ligada, né? O principal conceito seria dar qualidade à circulação nas cidades, garantir melhores condições de mobilidade e liberdade para toda a população, possibilitando de forma segura e autônoma o acesso às vias urbanas de acordo com as dificuldades de cada um. Para isso existem normas e existem legislações que garantem direitos, principalmente para as pessoas com deficiência reduzida e com mobilidade também reduzida. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar ao vivo sobre esse assunto é a arquiteta Silvana Cambiaghi. Silvana, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender para falar a respeito desse tema. Obrigado vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Bacana. Silvana, a gente fala muito em acessibilidade, mas a gente vê muitos problemas acontecendo nas cidades ainda. Não importa o tamanho da cidade, cidades grandes têm problemas, cidades pequenas talvez tenham até mais problemas. Apesar de, como nós dissemos, né, existem legislações, existem regras, mas elas são... Eu tenho a impressão, particularmente, de que elas são pouco cumpridas no Brasil. Exatamente, a gente tem um sério problema na área urbana, especialmente. Acredito que nas edificações muita coisa já vem melhorando, porém na área urbana a gente tem sérios problemas que vão desde as nossas calçadas, que hoje a legislação pede que cada pessoa execute e mantenha a sua calçada, e isso acaba dando muitos problemas, porque cada um faz a sua calçada para o interesse próprio, para a própria pessoa entrar. Temos cidades sem planejamento urbano, então as adequações que vão sendo feitas são como coisas paliativas, aos poucos, pedacinhos, e não dá uma conexão. A acessibilidade é que nem o sangue que corre nas veias. Quando tem qualquer coágulo, aquilo para e você não consegue prosseguir. Uma rua que tem uma travessa sem um rebaixamento impede que essa pessoa circule todo o rebaixamento. Ainda temos muitas dificuldades no transporte urbano, por exemplo, todo mundo usa um Uber. Hoje não temos Uber acessível. Táxis, são cidades que nem têm táxis acessíveis. São Paulo tem uma frota, mas muito pequena para a quantidade de táxis que tem. O transporte como o metrô foi sendo adequado e essas adequações muitas vezes são difíceis, pequenos elevadores, plataformas que quebram. Não foi construída com desenho universal, pensando na totalidade de pessoas, inclusive as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Ônibus. A maioria dos países tem um ônibus total, de piso baixo, com desenho universal, que permite o idoso entrar em nível. No Brasil temos alguns na cidade de São Paulo, nas regiões mais privilegiadas, mas que não é a essência do piso baixo, que ele é uma adequação. Ainda precisa que o motorista abra, muitas vezes campas íngremes. A maioria das adaptações são elevadorzinhos, que não servem a todas as pessoas. Fica um band-aid na acessibilidade. A gente não tem projetos com desenho universal para todas as pessoas. Silvana, como você falou já, quer dizer, quando a gente pensa em acessibilidade em prédios, na arquitetura, a gente já tem há muito tempo, eu me lembro desse movimento todo começando, porque, enfim, os cabelos brancos não negam a idade, né?
Mas a gente já tem uma realidade, como você disse. Tá bom. Como você disse, a gente já tem uma realidade um pouco diferente, né? Os prédios já estão se adequando mais a essa questão de acessibilidade. Existem exceções, tem prédios antigos que têm tem problemas graves, tem sérios problemas, mas o grande problema ainda é quando a gente vai para as ruas. E isso tanto para quem tem dificuldade de locomoção física ou, por exemplo, para os deficientes visuais também, os problemas são gravíssimos, porque são pouquíssimas as ruas que tem, por exemplo, as guias, né, para que eles possam acompanhar ali com a bengala. Sim, o piso direcional, piso tátil de alerta, que, gente, agora está muito em moda as séries coreanas, né? Quando a gente olha, você vê todas as cidades, bairros simples, com uma continuidade do uso daquele recurso, que é o piso tátil direcional e de alerta nas rampas de travessia, que são imprescindíveis e muito úteis para as pessoas com deficiência visual. Semáforos sonoros, temos pouquíssimos na cidade de São Paulo. Enfim, falta também recursos, não só para a acessibilidade das pessoas que têm problemas físicos, que precisam dos rebaixamentos, calçadas bem feitas, que, aliás, isso é bom para todo mundo, né? Mas também para as pessoas com deficiência visual. E, assim, tem que ser gerido pelas próprias prefeituras, porque, como a gente diz, isso é a mesma coisa que se fizéssemos aonde está o leito carroçável em pedacinhos. Cada um fizesse a parte que o carro passa na frente da sua casa. É assim que a gente está nas calçadas. É assim que a gente trata os pisos táteis. Enfim. E também uma legislação, uma obrigatoriedade, que lei já tem. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a 13146, que desde 2015 já fala para o Brasil como um todo a obrigatoriedade de você ter todo o meio urbano acessível, ônibus, táxi, até carros de aluguel, mas se você não faz, também não é penalizado. E aí que está o problema, né? Então, eu acho que é hora de nos unir. Pois é, existe a lei não é colocada em prática, não existe punição se a lei não é colocada em prática, fica tudo muito mais difícil. Você falou de alguns exemplos aqui em São Paulo, e a gente sabe que São Paulo ainda está muito à frente de outras capitais e muito à frente das cidades do interior, por exemplo, de cidades do interior. Quando a gente vai para o interior do Brasil, por exemplo, a realidade é muito pior, né? Sim! Nossa, tem cidades que você não vê. E você pode fazer com recursos simples. Você pode, olha, eu já fui para outros países onde você conseguia até com uma camadinha de asfalto, numa faixa livre, numa calçada verde, que já é permeável, você faz a faixa livre constante, como a gente faz ciclovias, enfim. E você consegue fazer isso com facilidade, com baixo custo. Então, você realmente precisa dessa vontade de todos os gestores e de técnicos para se aprofundarem, para entender o que é a mobilidade acessível. Ônibus de pequeno porte, por exemplo, você vai para as periferias, lugares íngremes, esses ônibus que temos no centro de São Paulo, que tem um piso baixo, eles não conseguem. Teriam que ser ônibus menores, mas não são usados de piso baixo. Se compra ainda aquele ônibus ou sem acessibilidade ou com aquele elevadorzinho que não serve a maioria das pessoas, que quebra, demora, enfim. É todo um planejamento urbano que é necessário para conseguir acessibilidade para todas as pessoas. Passa muito, pelo tudo que você está dizendo, eu acho que isso tudo passa muito por vontade política, né? Quer dizer, as prefeituras precisam tomar a frente, as prefeituras de todo o Brasil precisam tomar a frente para fazer a lei funcionar efetivamente, né? Sim, porque, por exemplo, mesmo que você tenha opções
de escolha de veículos, cabe a quem está comprando, quem está concedendo os serviços, escolher. Falar, não, eu vou querer todos os ônibus de piso baixo acessível. Você vê cidades litorâneas que têm uma topografia excelente, plana, e que trabalham ainda com elevadorzinhos, não tem guias rebaixadas. Poderia ter, sim, uma acessibilidade urbana incrível, já pela topografia da cidade, mas ainda permanecem com essa dificuldade. E eu te digo, porque eu sou usuária de cadeira de rodas, eu tive pólio quando era criança, então não só como arquiteta, mas eu também posso falar como usuária, que a gente ainda tem muita dificuldade em edifícios residenciais. Eu acho também que ainda eles estão diminuindo muito de tamanho. Então você acaba com aqueles apartamentos muito exíguos que a acessibilidade fica muito esquecida, né? A hora que você envelhecer e tiver que usar qualquer dificuldade, ou qualquer equipamento, cadeira, andador, você não consegue. Então, é outro problema, que a residencial, hotelaria, também tem bastante problema de quartos acessíveis, talvez projetos não muito bem adequados, enfim. E você tocou num ponto importante, porque assim, a gente às vezes pensa em acessibilidade apenas para as pessoas que são portadoras de alguma deficiência, mas em algum momento da nossa vida, se a nossa vida se prolongar, se ficarmos mais velhos, a gente vai ter problemas seríssimos de acessibilidade também, né? Porque os idosos também estão incluídos nesse grupo que precisam de acessibilidade. Você veja, eu dou aula, né? Então, eu escuto muitas moças falando, gente, quando eu estava gestante, eu não conseguia fechar a porta do box, eu não conseguia entrar, tomar banho. Então, assim, você escuta relatos. Teve uma vez um casal que eu achei a coisa mais engraçadinha. Os dois eram bem altos, né? Acho que perto de 1,80 m, 1,90 m. E eles falaram para mim, nossa, aí a gente tem que dormir com o pé para fora da cama, porque não cabe uma cama, que a gente precisaria de uma cama mais comprida, de 2 metros, que a gente chama de cama queen, né? Mas só que nosso quarto não cabe, é novo apartamento. O quarto não dá para pôr uma cama desse tamanho, então a gente tem que dormir com o pé para fora. E ela estava gestante, o pé inchava muito. Então, assim, você veja que não é apenas as pessoas com deficiência que ficam limitadas de usar os espaços. São praticamente todas as pessoas. E, assim, hoje a demanda de projetos, eu desenvolvo projetos, faço diagnósticos, você vê que hoje a demanda da procura para já ter projetos acessíveis é maior, mas ainda você vê que são lugares que cobram mais. Não é igual em todas as cidades. Às vezes você pede alguma coisa e fala, mas eu faço sempre construção. Na minha cidade não pede isso. Infelizmente, ainda a norma, e nós temos normativas que têm força de lei, que é a NBR 9050, que é a norma de acessibilidade, que todo mundo pode baixar gratuitamente pela internet. Põe lá, N no Google, olha eu fazendo propaganda do Google, mas é o mais fácil. Não, tudo bem. NBR 9050, 2020 e NBR 16537, que vai explicar dos pisos táteis. Como cada um faz à frente da sua casa, é bom saber como colocar. Com toda certeza. Bom, a gente tem um longo caminho pela frente, né, Silvana? Vamos ver se a gente consegue fazer, a gente consegue trilhar esse caminho. Silvana, deixa seus contatos pra gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho. Então, eu tenho o Instagram aqui embaixo, né? Silvana Cambiaghi, com GHI, né? Minha origem italiana.
e em uma empresa Design Universal Consultoria, enfim. E estamos aí tanto para fazer trabalhos, como para participar de qualquer questão que promova a acessibilidade. Aí até uma questão pessoal, que eu gosto bastante de difundir, e o conceito de acessibilidade e do desenho universal, que é uma arquitetura para todo mundo. Bacana. Silvana, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer receber você. Volte sempre, viu? Eu que te agradeço. Obrigada. Com certeza aceito. Obrigado. Até a próxima. Tá aí a arquiteta Silvana Cambiaghi falando com a gente sobre acessibilidade urbana. Finalzinho do nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta a partir das 11h45 da manhã, ao vivo. Lembrando que hoje, a partir das 7 da noite, tem o nosso segundo dia da conferência online de espiritualidade e saúde mental. A gente se encontra amanhã, então, se Deus quiser, 11h45. Até lá. Tchau, tchau.